Sejam bem-vindos à aula 5 do nosso curso de Java. E hoje a gente vai estar falando aqui sobre loopings, for, while, do while, que são as estruturas de repetição que a gente tem dentro do Java. Bom, para começar, a gente tem o for. Eu vou criar aqui um exemplo bem simples com o for, onde eu vou fazer um for int i de 0, onde o i vai ser menor que 10 e o i mais, e a gente vai ter um print bem simples. Eu vou rodar aqui só para vocês terem uma noção de como isso funciona, e eu já explico o passo a passo. Então, o for, ele resultou aqui para a gente i igual a 0, 1, 2, 3, 4, 5 até o 9. Por quê? O que a gente fez aqui? Dentro do for, a gente tem um systemout.println, onde ele está printando a letra i, e o valor dessa variável, né? O valor de i. Qual que é o valor de i? O valor de i, inicialmente, ele começa com 0 e ele vai até o menor que 10, ou seja, vai de i até menor que 10. Então, vai de 0 até 9. Por quê? Porque a gente tem o i++, ou seja, a cada iteração, a cada vez que ele rodar, ele vai estar deixando o i uma vez maior. Esse mais significa incremento. Então, a gente tem o 0, mais vira 1, mais vira 2. Então, esse mais significa que ele vai dar um passo para frente, ele vai somar 1. Seria a mesma coisa da gente fazer alguma coisa parecida com isso daqui. Ó. Seria a gente fazer um int i igual a 0, e daí a gente teria o i recebe i mais 1. Seria isso daqui, tá? O mais. Só que no nosso caso a gente simplifica usando esse mais. Bom, deixa eu dar um zoom aqui pra gente. E para início, o nosso i vale 0 e a cada rodada ele vai ser um número maior e ele vai rodar até o i ser menor que 10. No momento que o i for igual a 10, ele para. Então, por exemplo, começou em 0, mostrou aqui pra gente. Depois foi para 1, depois foi para 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Depois ele virou 10. Só que a gente não mostra o 10, porque a gente está falando que tem que ser menor do que 10. Se eu colocar menor ou igual a 10, ele vai mostrar aqui para a gente do 0 ao 10. Mesma coisa se a gente fizesse aqui até o 100, ele iria mostrar do 0 até o 100. Beleza? Então a gente tem essa primeira estrutura, que é o for. Agora, a gente vai ter uma nova estrutura, que é o while. O while ele é parecido com o for, tá? Só que a gente não coloca as condições, os parâmetros, tudo que a gente tem aqui dentro. A gente vai controlar ele um pouquinho diferente. Eu tenho o while, o int i igual a 0, enquanto o i for menor ou igual a 100, eu vou printar esse valor e fazer um i++ aqui. Perceba que o resultado é o mesmo, é similar, só que no for a gente coloca a variável aqui dentro, a condição aqui dentro e o incremento aqui dentro. No while a gente coloca a variável aqui fora, a condição aqui dentro e o incremento dentro da execução. Então não é dentro da verificação. Por que disso? Porque o while ele tem uma estrutura diferente e o while ele vai ficar fazendo uma coisa infinitamente até mudar o estado daquilo. O for também, só que o for a gente tem uma noção. Aqui vai acabar apenas quando chegar em 100. Então a gente tem essa noção. Aqui não, a gente poderia ter um while um pouquinho diferente. A gente poderia ter um while infinito, certo? Que ele começa com while true. Então, enquanto for verdadeiro, ele vai imprimir para a gente. Se eu rodar isso daqui, ele vai ficar rodando infinitamente. Ó. Vou ter que dar um Ctrl C aqui para quebrar. Mas ele fica rodando infinitamente, a não ser que eu faça uma condição para parar. Então, essa condição para parar, ela pode estar aqui, ou ela pode ter um break direto. Então, se eu rodar agora, apesar do while ser infinito, após ele executar a mensagem aqui para a gente, ele dá um break, ou seja, ele para de uma vez. Então, o while a gente consegue controlar dessa forma. E o while ele só vai executar se a nossa condição for verdadeira. Então, por exemplo, se eu colocar aqui um while, eu vou até iniciar uma variável, vou fazer um int a vale 1, certo? E vou fazer aqui um while enquanto o a for menor do que... Enquanto o a for menor do que 1, ou seja, nesse caso ele não vai executar, tá? E ele faz o a++.
que vai fazer? O A não é menor que 1. O A é igual a 1. Então, se o A é igual a 1, se eu rodar aqui, ele não aparece nada. Porém, se o A fosse, sei lá, 0, ele iria aparecer aqui pra gente o 0. Se o A fosse menos 10, ele iria caminhar do menos 10 até o 0. Só que no nosso caso, o A vale 1. Se o A vale 1, ele baixa na condição aqui e não faz o que está aqui dentro, porque a condição é falsa. Só que a gente tem o do while. O do while ele funciona com uma premissa diferente disso. Ele primeiro executa e depois verifica. Então aqui, ó, ele faz isso daqui e depois verifica. A gente sabe que no primeiro while ali ele não mostra nada. Com o do while ele vai estar mostrando aqui, porque apesar do A ser igual a 1, ele vai mostrar para a gente e depois vai verificar. Então o do while ele tem essa diferenciação mesmo. Bom, gente, essa foi a aula 5 do nosso curso de Java. A gente conseguiu ver aqui loopings, for, while, do while principalmente, que é uma coisa bem diferente assim do usual. O Python ele não tem um do while nativo, a gente consegue implementar algumas coisas, mas no Java a gente tem. E é uma coisa que talvez faça sentido, tipo, uma verificação, alguma coisa do tipo que precisa acontecer e daí a gente vai ficar tentando. Por exemplo, verificar se uma senha é correta. Primeiro a gente verifica e depois valida. Primeiro a gente recebe os dados, né, e depois valida, basicamente, para ver se ela é certa. Mas sim, tem várias aplicações. A gente pode pensar numa carga. Primeiro a gente tenta fazer uma carga de dados e depois verifica se deu certo ou não. Então, o do while pode ser usado nesses momentos. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.